Já parou para pensar que existe um manual de instruções completíssimo para construir um ser humano? Com cada detalhe que nos torna únicos? Agora, o mais maluco, esse manual, que se esticado teria quilômetros, cabe de um jeito super organizado dentro de cada uma das nossas células. É essa maravilha da biologia que a gente vai desvendar agora. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Parece algo impossível, mas a natureza, como sempre, encontrou uma solução super elegante para esse desafio de espaço e informação. Vamos descobrir como isso funciona? A nossa viagem começa pelo centro de comando da célula, o núcleo. E olha, ele é muito mais que um simples depósito. Pense nele como um cofre de altíssima segurança que guarda a informação mais preciosa do nosso corpo. O núcleo é uma estrutura bem complexa que comanda a célula toda. Repara só nesse envoltório que o protege e nos poros que funcionam como portões, controlando tudo que entra e sai. A missão dele é dupla. Primeiro, proteger o DNA contra qualquer dano, e ao mesmo tempo garantir que as instruções certas sejam lidas na hora certa. Então, o núcleo é protegido por esse envoltório cheio de poros, que são tipo uns seguranças bem seletivos. Lá dentro tem o nucleoplasma, que é um gel que preenche todo o espaço. E bem no meio tem uma região ainda mais densa, super especializada, que se destaca. Essa região é o nucléolo. É como se fosse uma fábrica de ribossomos super agitada. Ele produz as pecinhas que, depois de saírem pelos poros, vão lá para o citoplasma para montar todas as proteínas que a célula precisa para viver e trabalhar. Ok, agora vamos dar um zoom ainda maior. Dentro desse núcleo todo, a gente encontra a molécula mais famosa da biologia, o DNA, o verdadeiro código da vida. Vamos ver como ele é construído, peça por peça. A base de tudo é uma unidade fundamental chamada nucleotídeo. Cada um deles é como um bloco de montar, um Lego, sabe? Ele é formado por 3 partes que se juntam para construir as fitas gigantescas de DNA. São essas 3 partes: um grupo fosfato, um açúcar chamado desoxirribose e uma base nitrogenada. E a sequência dessas bases, adenina, timina, citosina e guanina, que literalmente escreve toda a nossa informação genética. As bases se dividem em 2 times. As purinas, que são a adenina e a guanina, são maiores, com 2 anéis. As pirimidinas, citosina e timina, são menores, com 1 anel só. Essa diferença de tamanho é genial, porque é o que garante que a distância entre as 2 fitas do DNA seja sempre a mesma, certinha, como os degraus de uma escada. Agora, o interessante aqui é como tudo se encaixa. Os nucleotídeos se ligam numa fita por ligações bem fortes, chamadas fosfodiéster, que formam o corrimão da escada. E as 2 fitas se conectam por ligações de hidrogênio, que são mais fraquinhas, bem no meio, formando os degraus. E tem uma regra: a adenina sempre com timina e citosina sempre com guanina. Um detalhe que é super importante é que as 2 fitas são antiparalelas. O que isso quer dizer? Uma corre num sentido, que a gente chama de 5' para 3', e a outra vai no sentido contrário, 3' para 5'. Essa orientação é fundamental para o jeito como o DNA é copiado e lido pela célula. Certo, agora vamos voltar para a nossa pergunta inicial. Como é que tudo isso cabe dentro da célula? A resposta está num processo de compactação que é simplesmente incrível, uma verdadeira obra de arte da engenharia biológica. O processo todo é uma aula de organização. Primeiro, a fita de DNA se enrola em umas proteínas chamadas histonas. Isso cria os nucleossomos, que parecem um colar de pérolas. Depois, esse colar se dobra e se enrola mais ainda, formando a cromatina. E no estágio final, bem na hora da divisão celular, ele se compacta ao máximo e vira aquela forma de X que todo mundo conhece, o cromossomo. Então, o ponto principal é o seguinte: cromatina e cromossomo são a mesma molécula de DNA, só que em estados diferentes. Pensa na cromatina como uma biblioteca aberta, onde os livros, que são os genes, podem ser lidos. Já o cromossomo é essa mesma biblioteca toda empacotada em caixas, pronta para mudança, para ser levada para uma célula nova sem perder nada. E mesmo quando está na forma de cromatina, existem níveis de compactação. A eucromatina é mais soltinha, o que deixa os genes serem lidos e ativados. Já a heterocromatina é super compactada, mantendo os genes quietinhos, em silêncio. Ou seja, a estrutura define a função. Agora que a gente já entendeu a estrutura e o empacotamento, vamos ver como toda essa informação é organizada num conjunto completo. É hora de organizar a nossa biblioteca genética. O que a gente vê aqui é a organização final de toda essa informação. Este é o cariótipo humano, a coleção completa dos nossos 46 cromossomos, organizados em 23 pares.
22 desses pares são os autossômicos, que definem a maior parte das nossas características. E um par é o sexual, XX ou XY, que determina o sexo biológico. Cada um desses pares é formado por cromossomos homólogos, um que veio da mãe e outro que veio do pai. É como se fossem duas edições do mesmo volume de uma enciclopédia. Tem os mesmos capítulos, que são os genes, mas o texto dentro desses capítulos pode ter pequenas variações. Olhando mais de perto, a gente vê que o endereço de um gene no cromossomo é chamado de locus. As diferentes versões desse mesmo gene, por exemplo, um para olhos azuis e outro para olhos castanhos, são os alelos. Os cromossomos homólogos carregam o mesmo gene no mesmo locus, mas podem ter alelos diferentes. Essa organização em pares é o que faz a maioria das células do nosso corpo serem diploides, ou 2N. Elas têm 2 conjuntos de cromossomos. Por outro lado, as células reprodutivas, como óvulos e espermatozoides, são haploides, ou N. Elas carregam só um conjunto de 23 cromossomos prontas para se combinar na fecundação. E, finalmente, vamos dar o nosso último e mais profundo mergulho, olhando direto para a fita de DNA, para entender como a informação de um único gene é organizada. Um gene não é só uma sequência contínua de código, não. Ele é feito de regiões que codificam alguma coisa, os exons, que são as instruções de verdade para construir uma proteína, e essas regiões são interrompidas por outras, não codificantes, os introns, que são retirados no processo. E aqui vem uma informação que é, no mínimo, surpreendente. Cerca de 90% do nosso DNA não codifica proteínas. Por muito tempo, a ciência chamou isso de DNA lixo, mas hoje a gente sabe que de lixo não tem nada. Muitas dessas regiões são como interruptores, controlando quando e onde os outros 10% dos genes vão ser ligados. Fica aí a reflexão. O projeto da vida não é só um manual de instruções, é uma biblioteca imensa. E a grande verdade é que a gente ainda está começando a decifrar os segredos que a maioria desses livros guarda.